Perder é divertido. O que parece ser uma frase muito difícil de engolir, na verdade, quando a gente vem de uma criação onde ninguém se importa com o segundo lugar, ou terceiro lugar, ou quem sabe ainda o quarto lugar. É só você olhar mais ou menos as competições que nós disputamos, tipo o Campeonato Brasileiro, ninguém quer saber quem foi o vice, quer saber quem foi o campeão do campeonato, né? Mas eis que eu fui apresentado a esse conceito dentro de um jogo. E para quem viu o vídeo de hiperfoco sabe que eu realmente tenho hiperfoco em alguns jogos, principalmente jogos de simulação, jogos de construção de cidades, né? Jogos de estratégia. E eu fui apresentado por meus amigos a um jogo chamado Dwarf Fortress. E aí eu realmente aprendi que perder realmente pode ser divertido. O Dwarf Fortress é sinceramente um dos jogos mais perfeitos que eu já tive chance de jogar. Você é apresentado a um universo de anões, goblins, humanos, elfos, entre outras bestas mitológicas. Agora, o interessante é que cada personagem, cada mapa que você inicia nunca vai ser igual ao outro. Todas as vezes o computador simula histórias, e podem ser histórias até milenares, lendas, entre outros contextos históricos que podem justificar até mesmo guerras, em cada partida que você disputa. Então a coisa mais comum em Dwarf Fortress é perder. Sim, perder faz parte. Você não consegue iniciar uma partida e vencer ela. Você vai perder 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas quando você consegue atingir as pequenas vitórias, o negócio começa a ficar bem legal. Porque você aprende a cada derrota que você teve dentro do jogo em diversas partidas. Alguns modos, por exemplo, não permitem nem você salvar a partida para retornar e voltar de onde você esteve. Se você começou a errar dentro da sua partida, você vai errar e acabou. E esse é um dos baratos do Dwarf Fortress. É exatamente quando você começa a perder, mas mesmo assim aquilo continua sendo divertido, porque na próxima oportunidade que você tem, você consegue melhorar a forma que você estava planejando as suas coisas, a sua cidade, enfim. O que você está fazendo naquele mundo. Você consegue melhorar suas relações com outras cidades, com outras comunidades. Você consegue melhorar a forma que você vai fazendo gestão de recursos dentro da cidade, melhorar até mesmo a forma que você consegue atender os desejos e anseios daqueles pobres anões que estão ali. O universo do jogo é muito complexo. E essa é uma das belezas que esse jogo realmente me cativou. O jogo ganhou finalmente uma roupa mais amistosa para pessoas também que querem jogar, queriam jogar, mas tinham dificuldade em entender mais ou menos o que era cada ícone daquele que estava na sua tela. E realmente era mais difícil antes, né? E o maior barato sempre foi essa rede gigante de jogadores que se apoiam e contam suas histórias, compartilham suas histórias nos fóruns, nos vídeos de YouTube mesmo. Aqui você pode achar vários relatos engraçados, assim, de pessoas que estavam indo super bem até que uma praga atingiu ou foi invadido. Eu já vi, sem brincadeira, uma cidade inteira que acabou-se por conta de um ataque de uma zebra zumbi. Sim, é desse tipo de coisa absurda que acontece. E essas pessoas compartilhando suas histórias mostram o mais legal, né? Eles resgatam o que é mais legal realmente da questão de jogos eletrônicos, que é se divertir. Principalmente, se divertir sem ter que pagar valores absurdos para você conseguir se divertir ou ter vantagens dentro de uma partida porque você pagou mais, ou o pay to win, né? Você aprende a ponto de reiniciar uma nova campanha, poder começar de novo e ter sucesso. Parando bem para pensar, é exatamente isso que eu consegui assimilar no jogo, sabe? Que eu consegui assimilar e levar isso para a vida. Para todas as vezes que nós pensamos só na vitória, não se imagina as vezes que ocorreu uma derrota, um percalço, uma coisa que fez realmente a gente se atrapalhar, perder tempo, ou sofrer, entrar num processo de sofrimento por conta daquilo, para conseguir de fato vencer. E então você não consegue ver a beleza de perder para ganhar. Perder, aprender, se divertir no processo para ganhar. E é uma das coisas que a gente está perdendo realmente cada vez mais dentro dessa vida acelerada que nós vamos levando. Nós queremos ganhar a todo custo,
e não queremos passar pelos percalços que são necessários para aprender, para realmente chegar lá no topo. Isso cai muito dentro daquela ideia da geração de superlativos que nós vivemos hoje em dia. Mais rápidos, mais fortes, mais produtivos, melhores em tudo. Mas é dentro desse processo de falha realmente que você consegue aprender para desviar daquela falha depois, que seja bom ou alguma coisa que você realmente pensa, poxa, cheguei no êxito que eu queria. Para chegar nesse momento, você tem que realmente dar valor à sua jornada que você teve lá atrás, e às vezes que você apanhou, sofreu, chorou, sofrer menos e chegar à frente como um vencedor. E tudo isso eu aprendi e consegui essa loucura toda em um jogo entre anões, goblins, elfos, humanos e outras bestas mitológicas. Quem diria que eu ia aprender um tanto assim como Dwarf Fortress? E eu confesso que isso é uma pílula muito amarga de se engolir. Você realmente tem que perder para ganhar, ou perder várias vezes, aprender o processo para conseguir chegar lá na vitória. Pense bem como um lutador realmente do UFC ou do boxe, ou um lutador que seja. Quantas vezes ele apanhou para conseguir chegar de fato e conseguir lograr o êxito de chegar no pódio em primeiro lugar ou ganhar um cinturão que seja. Muito esforço foi colocado ali. Então, realmente a gente deveria levar isso para a vida. Ao invés de você só parar na parte de ganhar, ganhar e ganhar, como é colocado e a gente aprende isso, o perder faz parte de você conseguir ir passo a passo para ganhar também. Está ali as pílulas nossas de diversão e de aprendizados para conseguir chegar lá em cima de fato. Mas se você chegou aqui no fim do vídeo, primeiro, eu te agradeço pela atenção que você tem colocado aqui no nosso canal e nós estamos crescendo. Eu fico feliz em ver o canal crescer, tendo mais acessos e poder compartilhar e conversar mais com pessoas também que passam por situações que nem eu passo, ou passam por outros momentos, ou enfim, só querem conversar. Essa é a proposta do canal, conversar. Mas eu deixo aqui um convite. Se você está aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ajude esse canal cada vez ficar maior e se fortalecer também. Ganhar alguns acessos que a gente precisa, como fazer transmissões ao vivo, outros tipos de shorts que nós queremos colocar, precisamos do apoio de vocês também. Então, por favor, inscreva-se no canal para dar essa fortalecida pra gente aqui também.